A paz do Senhor, pessoal! E o tema de hoje é obediência às autoridades. Que nós podemos ver isso aí em Hebreus 13, versículo 17, que fala: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Pode ir lá conferir em Hebreus. Se quiser acompanhar nós vamos falar todos os versículos aí, vocês acompanham nós conforme nós vamos falando. Então a gente pode ver que é imprescindível para o cristão a obediência ao seu pastor. Mas nós vamos falar outras coisas aqui. É importante obedecer ao pastor? Lógico, ele é autoridade dentro da igreja. Assim como seu pai é autoridade dentro do seu lar. Se você não tem o pai vivo, a sua mãe é autoridade dentro do seu lar. Se você não tem a mãe, o pai vivo, está com os avós, o irmão mais velho, aquele que está responsável é a autoridade. Assim como tem os policiais, todas essas pessoas de autoridade que a gente conhece. Tem outro versículo aqui que vocês podem também reparar, que fala: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Está lá em Colossenses 3, versículo 22. Nesse versículo que fala da obediência, ela deve ser temendo a Deus e não temendo ao homem. Posso ser sincera aqui com vocês? Hoje em dia, o que é que acontece? Tem gente que não sabe distinguir respeito à autoridade, respeito ao pastor, respeito a pastoras, ao líder, com idolatria. Idolatra o pastor, o que ele fala é soberano, é como se fosse o próprio Deus falando. Se falar para colocar uma melancia no pescoço e se jogar da ponte, a pessoa obedece. E as coisas não são bem assim. Bagulho é louco. Né? Indignada, só observa. A gente também tem Timóteo, 1 Timóteo 6,3. Pode ler lá. Que fala: se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe, né? Então, a obediência ao pastor, que é bíblica, não pode ser cega, que nem eu já falei. Obedecer ao pastor, sim, mas não obedecer dessa forma aqui, né? Que não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A gente também não pode ser cego na obediência, né? Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Se o seu pastor te manda alguma coisa ou te proíbe de fazer alguma coisa, você não pode se sentir confuso, né? Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Até mesmo o apóstolo Paulo, ele falou que mesmo que um anjo do céu pregar outro evangelho, que seja anátema, isto é, expulso do vosso meio. Então, ele quis dizer que se descesse um anjo do céu e pregasse outra coisa, não era para você obedecer. Nem o próprio apóstolo Paulo queria que obedecessem a ele cegamente. Então vamos ter cuidado. Ah, mas se eu me sentir confusa, se eu tiver dúvidas, será que eu posso questionar? Será que eu posso perguntar ao pastor? Porque isso aí também acontece, gente. Tantos casos, né? Que a pessoa tem dúvida de alguma coisa e vai perguntar para o pastor: é isso mesmo, pastor? Onde que está na palavra que não pode assim, ou que não pode assado, ou que isso pode? Aí a pessoa chama o quê? De rebelde. Ou seja, ela não tem resposta. De desobediente. Sabe o que fala em Atos 17:11? Fala: ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim.
palavra para saber se aquilo que aquela autoridade estava ensinando, estava pregando, se estava dentro da palavra, se estava segundo o que estava na palavra. Isso aí não é pecado, irmãos, pelo amor de Deus. Se você tiver dúvida em alguma coisa, se você se sentir confuso, por quê? A palavra de Deus fala que você não pode se sentir confuso, não é verdade? Fala que Deus não é Deus de confusão, certo? Então, pergunte, você deve respeito ao seu pastor? Deve, mas não cegamente. Sempre analisando as escrituras, sempre estudando as escrituras. Entendeu? Você tem a palavra de Deus em casa, você tem a Bíblia em casa, procura ler, procura estudar, procura adquirir conhecimento. Pergunta para o pastor mesmo, vão estudar os dois. E mesmo que a pessoa tenha mais experiência, ele não é um Deus. Né? Porque aí, em vez de você estar servindo a Deus, você está servindo um homem. Não é verdade? E a palavra de Deus fala que a gente não é para a gente ser escravo, servo de homens. Em 1 Coríntios 7:23, fostes comprados por bom preço, não vos façais escravos de homem. Perguntar, querer um esclarecimento sobre determinado assunto não é pecado e jamais pode ser. Se a pessoa chega para você, você está com dúvida, verdadeiramente dúvida, não querendo contenda, mas dúvida em seu coração, se a pessoa falar que você é rebelde, essa coisa, tem alguma coisa errada. Certo? Tem alguma coisa errada nisso aí. E é o versículo que a gente sempre fala, né? João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Gente, assim como numa empresa, em como qualquer lugar que você for trabalhar, ou que você for lidar com pessoas, você tem que saber que em um grupo tem uma coisa chamada hierarquia. Tem o superior e vai indo numa escala, né? E na igreja não é diferente, tem o presidente, tem o vice, vai indo, até chegar em nós aqui, né? A base. Humildes Ovelhinhas. As ovelhinhas. E dentro da igreja, o nosso superior é o pastor. Depois de Deus, que é a autoridade. Abaixo de Deus, ele é a autoridade ali. É quem Deus colocou ali para levar o rebanho dele, para cuidar do rebanho dele, para tomar conta daquela igreja que ele está dirigindo. Então não cabe a nós desrespeitar o pastor. Porque eu sempre aprendi desde criança, que era até mais fácil de fazer, que hoje está muito difícil. Que eu aprendi desde criança que obedecendo o pastor, você está obedecendo a Deus. Porque é chamado anjo da igreja. Aí você está assim, então, irmãzinha, mas está acontecendo uns negócios aí que eu não estou aceitando muito. O fato de você obedecer o pastor não significa que você tem que concordar com tudo que ele vai falar para você. Afinal de contas, ele é um ser humano como você. E nem tudo que ele impor para você, nem tudo que ele falar para você, você tem que concordar com ele. A não ser que o que ele esteja falando para você seja dentro da palavra. Aí você tem que concordar. Se ele estiver te orientando e estiver te corrigindo segundo a palavra de Deus, aí você deve obediência ao seu pastor. Agora, se ele estiver falando algo fora da palavra, não significa que você tenha que desobedecer ao seu pastor, ou que você tenha que desrespeitar o seu pastor, mas chegar nele e falar, olha pastor, isso aqui não está certo. O que o senhor está falando está fora da Bíblia. Vamos sentar, vamos conversar. É assim que se deve fazer. Aprenderam? Agora vocês fazem, que é a parte mais difícil. Dica, então. Vocês gostou da dica? Deu um joinha aí, né? Que você gostou da minha dica. Entendeu? É assim. A partir do momento que você lida com o ser humano, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas, porque cada ser humano tem uma personalidade, cada ser humano tem um jeito, cada ser humano tem um gênio, cada ser humano tem um caráter. Então são pessoas diferentes umas das outras, que pensam diferentes, que agem diferentes. Então sempre vai haver um contrito. Em qualquer lugar, dentro da igreja, é em casa, é no trabalho, é na rua. Em todo lugar você vai ter alguém acima de você e você vai ter que lidar com as diferenças do outro.
Então, talvez o seu pastor seja de um jeito assim, né? Que é difícil bater o... Não é muito flexível, muito maleável? Não é? E talvez você não esteja se sentindo bem. Eu recomendo a você a ler as escrituras. Aí, ó. Ai, ó, tá vendo? Isso aí. Sério, Bora. escritura. Eu ia pedir orientação de Deus. Um dia eu tava conversando com a minha irmã e a minha irmã falou pra mim, se você tá com dúvida, pede confirmação. Não é errado pedir confirmação de Deus de algo que alguém te falou. A Bíblia diz pra você... Eu vou dar o exemplo de mim mesmo. Não vou falar mal de ninguém, tá? Deixando isso aqui bem claro. E às vezes na minha igreja também acontece, eu não concordar com meu pastor, meu pastor não concordar comigo. E às vezes dá vontade da gente ficar a mula, né? Sair, tchau, fui, adiós, bebê, entendeu? Não pode. E chegaram em mim ontem e falou, Ana, não sai do teu lugar, porque o que Deus quer, o que Deus tem pra você é ali. Receba. Eu, Isso mesmo. Não recebeu muito, não. Não recebi, não. Não, Eu sou sincera, tava não. virada onde? Não né, recebi velho? muito, não. Eu fiquei Tá brigando brava. com Deus de ontem, até agora eu tô brigando com ele um pouquinho ainda, entendeu? Nós tá no Tá lero-lero. no processo. Então, fica no lero-lero também, que uma hora ele vai te responder. Pode ser uma coisa que te agrada ou não, né? Normalmente é o que não te agrada muito. Nem tudo que o ser humano quer é bom pra ele. Entendeu? Mas ame seu pastor, não tenha raiva dele não, porque Isso não agrida ele. ninguém tem culpa de nascer do jeito que nasce. Isso foi profundo, né? Ora pra melhorar, irmão. Tava orando, trabalhando. Então, ninguém aí, tem nossa. culpa, mas você tem que respeitar ele. E se ele não te respeitar, põe no joelho, que ele passa a te respeitar. Porque alguém aí, pastor que tá me assistindo, deve estar, isso mesmo, né? Só que, pastores, vocês que têm um cargo alto na igreja, respeita também quem não tem. Isso mesmo. Afinal, Respeita o povo de Deus, né? afinal, naquele grande dia, Todo mundo vai ser vai igual, ser, rapaz. né, naquele grande dia, vai ser cobrado de tu as ovelhas Isso. que foram colocadas em suas mãos para você cuidar. Aí tu tá na roça, entendeu? É, porque tem pastor que às vezes a ovelha não concorda com ele, a ovelha é rebelde, a ovelha é desobediente, a ovelha não tem Guarda de compromisso, disciplina. a ovelha é isso, a ovelha é aquilo. Quer dizer, você maltrata a sua ovelha e acha que você maltratando ela, você vai conseguir a obediência dela. Não se exige obediência. Se você Peraí, for momento analisar, parabéns. Ela tá aqui... Momento parabéns pra eles, né? Parabéns pra tu, que você tá indo no caminho errado e eu vou deixar ela falar. a obediência, caros e amados irmãos e irmãs, a obediência ela não se exige, a obediência se conquista. Olha, Aprenda isso. profundo agora. A gente tem uma filósofa aqui no Tá no vendo? canal, Canal. chamadas para a missão, não sei se vocês estão sabendo, eu apresento para vocês. Aqui a gente tem a filósofa, que nós tem a revoltada, nós tem a palhaça, que nós tem de tudo aqui. Né? Não, mas é sério, esse negócio de obediência, a gente tem, desde que eu entrei na igreja, todo mundo fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu escuto isso há 12 anos. Eu escuto isso há 5, né? Então a gente obedece. Eu concordo, vou falar de mim, gente, que o melhor exemplo que tem pra dar é eu. Né? Eu vou usar eu porque é eu mesmo. Então, é assim, obedeço. Tudo que eu concordo? Não. De 100% nós tiramos uns 80, assim, né? Que não bate muito, dá um atrito. Né? A gente tem que obedecer, a gente tem que amar o nosso pastor, tem que amar, assim. Mas tem coisas que a gente tá vendo que não tá seguindo a palavra, não tá dando ali, aquele negócio não tá indo muito juntinho, caminhando com Deus, ali o negócio tá meio estranho, a gente vai argumentar. Pastores, todos, tá, gente? Amem suas ovelhinhas, tá? Sejam pacientes com nós. A gente, às vezes, não tem o grau de conhecimento que vocês têm. Ensina, tenha amor. Não faça distinção das suas ovelhas. Saiba que, assim, é como ela mesma disse, obediência não se... Esqueci, como é que... Não se exige. Isso mesmo! Isso é uma coisa linda, tá vendo? A pessoa aqui faz isso. Tá? Eu tô falando que sou palhaça e ninguém acredita. Mas gente. Agora, como é que você vai conquistar a obediência da sua ovelha? É tipo assim, você não pode fazer isso, não. Mas você pode, tá? Que eu gostei de ser que você é bonitinha. Não tem isso não, tá? Tome tento, rapaz. Vai orar, vai com o joelho. Não tem não, que negócio é esse? Não tem. Não, isso chama acepção de pessoa. É uma Não palavra pode. difícil. E Aprendeu Deus, nova hoje. e Deus condena isso, viu? Isso, não pode, tá, gente? Então, assim, você não passa a mana, essa ovelhinha é tão frágil, tão delicadinha.
boazinha, então você pode, tá? Aí o outro você pega um porrete, dá nele, porque ele é forte e ele aguenta. Aí ele tem que te obedecer, não faz isso não, tá? Que aí magoa a ovelhinha fica triste, pega as coisinhas dela, enfia na sacolinha, vai embora, pega o rumo da roça, vai para outro canto, depois você ainda fala que a pessoa é rebelde. Você não sabe conquistar a obediência da pessoa. Não faça isso, tenha amor, tá? Paz e amor, vai orar, que Deus vai dar vitória. É isso aí. É só isso, mano. Por hoje é isso. Então é isso mesmo. Então o é vídeo de isso, o hoje. vídeo de hoje, que ela já falou. Eu adoro falar isso. Vai, prossiga no seu relato. Ela já falou o começo, agora eu termino. Isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece daquele joinha que só você sabe dar. Se não gostou, dá também, que eu não tenho preconceito. Isso. Fala aí, bom. Isso. A outra já Curte sincera, não tem papo na língua. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você se esquecer, você apanha depois, eu não apanho não. Mas não esquece de se inscrever não, tá? É isso aí, até a próxima. Eu não sei quando é que ela vai ser, mas até a próxima. Até o próximo vídeo, É gente. isso aí. Tchau. Tchau. Vão com Deus.